Você sabia que o final de Do Fundo do Mar seria totalmente diferente? Eu sou o Júnior Dino e na análise de hoje vou te contar tudo sobre esse filme de tubarão que marcou a minha infância. Marcou a sua também? Então fica aí porque eu vou te contar curiosidades bem legais e referências que você talvez não tinha notado antes. Gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Do Fundo do Mar foi lançado em 1999. Quantos anos você tinha nessa época? Se você ainda não viu o filme, fica aqui o aviso de spoilers. Depois da fuga de um tubarão cobaia, Russell, o investidor de uma pesquisa para a cura do Alzheimer, viaja para a estação submarina aquática para acompanhar a experiência. O procedimento é um sucesso, mas os tubarões se mostram muito inteligentes e se voltam contra eles. Com a aquática afundando, as feras podem nadar livremente pela estação e caçá-los um por um. A ideia desse filme surgiu quando o roteirista Duncan Kennedy testemunhou um terrível ataque de tubarão em uma praia perto de sua casa. Essa tragédia contribuiu para um pesadelo recorrente, onde ele era atacado por tubarões que podiam ler a sua mente. Quem nunca teve um sonho bizarro, né? O filme foi dirigido por Renny Harlin, mais conhecido por dirigir Duro de Matar 2. O diretor aparece no filme lá no começo como um dos trabalhadores que está indo embora para casa. Harlin disse que esse foi o filme mais difícil que ele já fez. Eu imagino mesmo quão difícil foi filmar na água. Alguns dos cenários foram construídos em cima dos tanques da Barra Studios, onde foi gravado Titanic. Eu gostei bastante da direção do filme, as cenas são bem enquadradas, em algumas cenas a fotografia é muito bonita, e o suspense é ótimo. E fica ainda melhor com a trilha sonora que é muito marcante. A produção do filme também é ótima. A mistura de cenários práticos com computação gráfica ficou bem legal. A história do filme é interessante. O roteirista queria criar algo diferente do clássico tubarão. A ideia dos tubarões inteligentes é meio forçada, mas confesso que foi bem bolada. É explicado que foi usado um intensificador hormonal para aumentar o tamanho dos cérebros dos 3 tubarões cobaias, 2 da primeira geração e uma enorme fêmea da segunda geração. O procedimento consiste em extrair proteínas do cérebro do tubarão, que poderão reativar células cerebrais humanas. Mas com o aumento do cérebro, os tubarões ficaram inteligentes e estavam há muito tempo planejando uma fuga. O tubarão que escapou no começo do filme estava observando a área para confirmar que as águas próximas eram adequadas para todos os 3 macos habitarem. Ele também estava verificando se não tinha nenhum predador rival e atacou o barco para testar suas próprias habilidades de caça. Eles queriam saber se seriam capazes de sobreviverem por conta própria, já que os humanos não os forneceriam mais comida. E no final, Carter realiza que os tubarões planejaram afundar a aquática para destruírem a cerca, que embaixo é feita de titânio, mas a parte de cima é de aço. Como eu disse, é uma ideia um pouco forçada, mas que foi bem escrita, né? E dá pra engolir, já que é um filme de monstros. O filme tem um bom elenco. Thomas Jane interpreta Carter Blake, um homem destemido, muito experiente com tubarões. No começo do filme, ele nada com um tubarão tigre para retirar uma placa de carro que estava presa nos dentes do animal. Essa placa tem os mesmos dados mostrados em uma placa encontrada dentro de um tubarão no filme de Steven Spielberg. Nessa cena, Thomas Jane realmente nadou com um tubarão real. Por precaução, essa cena foi gravada por última, já que o ator corria o risco de ser atacado. O cozinheiro, conhecido como Padre, é vivido pelo rapper LL Cool J, que canta a música dos créditos desse filme. O Padre é um personagem muito carismático, ele é o alívio cômico e dá um interessante toque religioso ao filme. Ele tem um papagaio mal educado que só fica xingando ele. A produção não tinha dinheiro para comprar um papagaio treinado, então usaram 2 papagaios comuns. Um que era bom em voar e outro que era bom em pousar em ombros. E para falar, o pássaro foi dublado por Frank Welker, que também criou os gritos da anaconda. Nosso querido Samuel Jackson interpreta Russell, o investidor da pesquisa. Originalmente, Jackson viveria o padre, mas seu agente achou que esse não seria um bom papel para o astro. Jackson disse que trabalhar na água foi muito desagradável. Em uma cena, eles enfrentam uma enorme tempestade e são atingidos por uma enorme onda. Segundo Jackson, algo deu errado e eles foram atingidos por 3 toneladas de água e foram arremessados no compartimento de carga. Eles continuaram atuando, mas ficaram bem chateados com o ocorrido. Havia um boato que Russell morre no meio do filme porque Jackson não estava gostando das gravações. Mas na verdade essa morte chocante foi inspirada em Alien, onde Dallas, o líder do grupo, morre no meio da história. Jackson adorou isso. Ele disse que nada do que ele já fez no cinema se compara a essa cena. Eu quase morri do coração quando vi essa cena pela primeira vez. A Jacqueline Mackenzie vive a bióloga marinha Janice,
ela tem um relacionamento com o Dr. Whitlock, vivido por Stellan Skarsgård. Nas cenas deletadas fica mais claro que os dois eram mesmo um casal. Os dois têm mortes bem chocantes, principalmente o doutor. Para piorar, na cena deletada já se diz para o doutor que está grávida, mas o diretor cortou a cena porque não achava certo matar uma mulher grávida. E a doutora Susan é vivida pela Saffron Burrows. Ela é uma personagem egoísta que coloca a pesquisa acima de tudo, mesmo se isso custar vidas. Ela e o doutor violaram o acordo e usaram engenharia genética para aumentar ainda mais o cérebro da fêmea. Assim eles poderiam colher muito mais proteínas. Eles tinham ciência do grande perigo, mas mesmo assim continuaram com o procedimento. Originalmente, Susan mataria o último tubarão e terminaria como a grande heroína da história. Mas quando assistiu ao primeiro corte do filme, o diretor percebeu que Susan era a vilã da história e deveria pagar pelos seus atos. Então o diretor cortou as cenas que deixavam a personagem mais simpática e mudou para o final, onde Susan é brutalmente devorada. Hardin achou melhor o padre ser o herói porque achou que o público iria gostar mais dele. Eu fiquei com dó da doutora. Já que ela chegou até o final do filme, acho que ela poderia se redimir matando o tubarão. Mas agora chegou a hora de falar das verdadeiras estrelas, os tubarões macos. Eu achei interessante a escolha dessa espécie, já que a maioria dos filmes usam os tubarões brancos. É uma boa escolha, já que os macos são os tubarões mais rápidos do mundo. Os efeitos dos tubarões foram criados com animatrônicos e CGI. Assistindo hoje em dia, eu achei que a computação gráfica envelheceu mal, mas os animatrônicos continuam lindos. O elenco chegou a pensar que o tubarão era real. O animatrônico foi criado por uma equipe chefiada por Walt Conte, o responsável pelo fantástico animatrônico de Anaconda. A equipe assistiu a vídeos reais de macos nadando quadro a quadro. O maior desafio da equipe era recriar a enorme energia dos tubarões. Eles emprestaram equipamentos e tecnologia normalmente usadas em Boeings e construíram 4 animatrônicos e meio. Os tubarões eram de controle remoto e possuíam motores de 1000 cavalos de potência, pesavam quase 4 toneladas e nadavam até 50 km por hora. Quem não queria ter um tubarão de controle remoto, né? A maco fêmea mede quase 8 metros. O diretor colocou esse tamanho só para ser maior que o tubarão do Spielberg, que media quase 7 metros. Aliás, os 3 tubarões morrem do mesmo jeito e na mesma ordem que os 3 tubarões de tubarão 1, 2 e 3. O primeiro explode na superfície, o segundo é eletrocutado e o terceiro explode abaixo da superfície. Seria isso apenas uma coincidência? Então o roteiro do filme não é perfeito, o CGI envelheceu mal, mas os efeitos práticos são ótimos. O elenco é bom, eu adoro a trilha sonora e a direção é bem legal. Esse é um dos meus filmes de tubarão favorito. Qual a sua nota para o Do Fundo do Mar e qual a sua cena favorita do filme? Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você acha que a doutora Susan merecia mesmo morrer? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.